Olá, senhoras e senhores, vamos neste vídeo tratar acerca do homicídio privilegiado. O artigo 121, no seu parágrafo 1º do Código Penal, óbvio, define o homicídio privilegiado. Ele não é um delito autônomo, não é elementar, mas um caso de diminuição de pena. O artigo 121, parágrafo 1º, diz: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1 a 1/3. Digo, de 1/6 a 1/3. Cabe ressaltar que na jurisprudência tem prevalecido, segundo Mirabete, a obrigatoriedade dessa redução. Mas há decisões em sentido contrário, em que ao juiz compete a decisão de diminuir ou não, tornando-a facultativa. Isso por conta do verbo pode, lá do parágrafo 1º. Mas Rogério Greco, ele diz: assim, presentes todos os elementos constantes no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal, reconhecida a causa de diminuição pelo tribunal do júri, importa ao julgador tão somente a fixação do quanto da redução, não podendo levar a efeito qualquer juízo sobre a possibilidade ou não de sua aplicação. Então, para Rogério Greco, o entendimento dele é que, necessariamente, havendo as situações previstas no parágrafo, o juiz deve, ele não simplesmente pode, é o entendimento doutrinário do parágrafo 1º. Motivo de relevante valor social ou moral. Vamos lá. Critério para se adquirir o privilégio ou diminuição da pena. Primeiro é que tenha-se uma relevância. Não é só qualquer valor social ou qualquer valor moral, mas uma relevância, um peso. A ideia da palavra relevância traz ideia de peso. O valor social e o valor moral devem ter peso suficiente para trazer benefício de diminuição de pena para o réu. É possível que a razão do homicídio tenha valor social ou moral, mas isso não é suficiente. Deve haver relevância. Vamos lá. Relevante valor social. Interesse que atenda aos interesses da coletividade, que é uma redundância, né? Mas a ideia é que haja um interesse da coletividade envolvido, em outras palavras. É a existência de uma paixão social merecedora de benevolência da lei segundo Ferri. Adiante, alguns exemplos clássicos da doutrina. A morte, por exemplo, de um traidor da pátria. Um outro exemplo, a morte de um político corrupto. Ou a eliminação de um perigoso bandido para que se assegure a tranquilidade na comunidade. O cara colocava o terror na comunidade e alguém foi lá e, movido pelo relevante valor social, assassinou aquele homem. Então, esse assassino, ele pode ter uma causa de diminuição de pena no seu delito. Um outro é o relevante valor moral. Este se diz respeito aos interesses individuais, particulares do agente, entre eles os sentimentos de piedade e compaixão. Exemplos. O autor do homicídio, que tinha por finalidade livrar um moribundo dos sofrimentos que o perturbavam, a eutanásia. Este goza do privilégio de diminuição de pena. Note que há a relevância, mas de modo bem especial, para o agente. É o caso do pai que mata o estuprador da sua filha. Nesse caso, há relevante valor moral. O outro critério é sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Veja os critérios.
para atribuirmos à referida causa de diminuição da pena. Ele diz, sob o domínio. O agente está completamente dominado pela situação. Influência não é suficiente nesse caso para a diminuição da pena, servindo como atenuante. Código Penal, artigo 65, a linha C, inciso 3. Fala da perda, o sob controle aqui fala da perda do autocontrole e da prática do ato extremo. É isso que fala, então, sob domínio, não simplesmente sob influência. Tenha cuidado. Um outro critério, violenta emoção. Segundo Hungria, é um estado de ânimo ou de consciência caracterizado por uma viva excitação do sentimento. Há um pulsar precípite do coração, alterações térmicas, aumento da irrigação cerebral, a aceleração do ritmo respiratório, alterações vasomotoras, a intensa palidez, intenso rubor, tremores, fenômenos musculares, alterações das secreções, muito suor, tudo isso como sinais da violenta emoção, então da mesma maneira levando o benefício para o réu, para aquele que cometeu o homicídio, levando também assim a diminuição da sua pena. Além de sob domínio, violenta emoção, logo em seguida. Então ele não pode esperar talvez aí 6 meses e cometer o homicídio e alegar que estava sob domínio ou de violenta emoção. Então há um tempo. Ele diz logo em seguida, ou seja, imediatamente. Próximo à provocação a que foi exposto o agente. Um tempo maior como horas ou mesmo dias após entre a injusta provocação e a reação delituosa deve configurar hipótese de atenuante e não de privilégio. Injusta provocação da vítima. Veja que isso é diferente de injusta agressão, que pode ensejar uma causa de justificação no caso da legítima defesa. Então, injusta provocação, não injusta agressão. Note isso aí, muito importante. A injusta provocação tem caráter subjetivo, o que para alguns pode configurar provocação, para outros a mesma atitude pode ser assimilada como agressão. Então, aqui a decisão fica bem delicada, é muito subjetiva, certamente deve cair nas mãos do juiz para ele decidir sobre essa injusta provocação ou injusta agressão, dependendo aí do caso concreto. Encerramos aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela atenção.